Vamos se colocar de pés em nome de Jesus. Sou filho de pastor, meu pai foi 40 anos pastor na Assembleia de Deus. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. E meu pai foi um dos fundadores da Assembleia de Deus aqui no Centro-Oeste. Meu pai, nós somos 23 irmãos, um filho de um pai e uma mãe, irmãos. E até hoje eu oro para Deus me revelar um mistério, porque antigamente, irmão, era uma coisa impressionante. As pessoas tinham, por exemplo, a cama do meu pai era quase do tamanho desse púlpito aqui. Eu não lembro se eles desenvolveram um colchão cheio de mola que tinha. Lembra daquele colchão de mola? Cheio de capim dentro, seco. O colchão do meu pai era uns 3 daquele emendado. Cheio de menino, irmãos. Eu só lembro de minha mãe grávida e carregando os 4 filhos, uma perna e na outra. E uma coisa interessante, a cama do meu pai dormia com 5, 6 meninos. Nunca vi meu pai namorando, só vi minha mãe grávida. Até hoje eu não entendo esse mistério. Viu, irmão? Nunca vi meu pai dando beijo na minha mãe. Também nunca vi eles brigando. Uma amor extraordinário, nunca vi, pastor. E dormia lá, eu falei, meu Deus, minha osmose, que acontece esse negócio. Então, irmãos, somos 23 irmãos e meu pai, quando faleceu, ele teve a infelicidade de morrer muito triste mesmo, porque só estava ele e minha mãe na igreja. Pode sentar, mas eu não vou cansar os irmãos não, porque talvez eu vou conversando aqui, é muito ruim deixar os irmãos em pé ali. E o meu pai faleceu muito angustiado. Meu pai foi o homem mais crente que eu conheci na terra. Eu não conheci um homem mais crente que meu pai e minha mãe. Crente, meu pai tinha um oráculo. Eu só via meu pai de joelho dentro da Bíblia, ensinando a palavra de Deus. Nunca vi um palavrão sair da boca do meu pai. Nunca vi meu pai brigar com minha mãe. Por menor que seja a discussão, nunca vi. Nunca vi meu pai murmurar. Via nós passarmos dificuldades assim extraordinárias. E meu pai era delegado de polícia, e na época a igreja era muito rígida e não aceitava a profissão de delegado. Hoje eu sou advogado, não tenho vocação para ser delegado, mas se fosse, seria uma honra para qualquer igreja ter um delegado na igreja. Conheço, tenho vários amigos que são juristas, que são delegados, juízes, e antigamente a igreja impôs que ou era delegado ou era pastor. E aí meu pai optou pelo sacerdócio, com 23 filhos não foi fácil. As dificuldades eram muitas, mas eu nunca vi meu pai murmurando, nem reclamando. Só que isso gerou, devido às circunstâncias que a nossa família enfrentou, nós fomos morar de aluguel na sede da Ceilândia Norte, numa casa onde a nossa casa era nos fundos e na frente tinha 3 bocas de fundo. E foi ali que eu cresci, eu e meus irmãos. E com 8, 9 anos de idade, mais ou menos, eu já estava desviado a serviço do crime e servia a Satanás até 23 anos de idade, quando o Senhor Deus teve misericórdia e me resgatou. Mas o meu pai morreu, só estava ele na igreja, ele e a minha mãe. E ele orava muito, ele chorava muito. Por quê? Porque no 5º ou foi no 6º filho ele ia operar minha mãe. E o Senhor falou com ele que não operasse a minha mãe, porque minha mãe teria todos os filhos que Deus quisesse que ela tivesse. E quando chegasse o tempo, o próprio Deus cerraria a máquina da minha mãe. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? No 23º filho nasceu o meu irmão evangelista Cícero Batista, meu irmão caçula. E ali o anjo apareceu na beira da cama da minha mãe e disse: hoje o Senhor cerra a sua máquina e a partir de agora você não dará mais a luz. E ali o Senhor mesmo operou a minha mãe, que foi o último filho evangelista Cícero. Então, o Senhor falou ao meu pai que todos nós éramos pregadores da palavra, que Deus tinha um projeto na nossa vida, e que nenhum era filho da perdição, e que nós seríamos ministros de Deus para servir o Senhor. E nessa época, toda a família desviada, pastor Jesus, toda a família serviu o diabo. Irmãos, pensa numa família atribulada e multiplica. Minhas irmãs todas que eram do músico,
Minhas irmãs eram levitas, cantavam na igreja, no coral, círculo de oração. As mulheres casaram com os criminosos mais perigosos que você imaginar que já existiu no Distrito Federal. Meus irmãos também se perderam todos na droga, na bebida, no tráfico. E eu era o pior da família. Eu era o chefe da debandada. Atribulado no meio. Irmãos, quando foi um dia, coisa muito difícil de acontecer era meu pai conseguir reunir os filhos todos. Um dia aconteceu por acaso, meu pai estava fazendo um almoço e toda a família se reuniu. De repente nós olhamos e vinha chegando um irmão entrando no quintal de casa com o nome de Esperança. O nome desse irmão era Esperança porque ele só tinha um terno verde. E eu era muito gaiato, coloquei o apelido desse irmão de Pastor Esperança. E pegou e nós só chamava ele de evangelista missionário Esperança. Mas esse irmão era muito usado por Deus. E quando ele entrou lá em casa, que estavam todos os filhos reunidos, o Espírito de Deus tomou ele em profecia. Hoje, irmãos, tem muita brincadeira, tem muita gente que brinca com os dons, mas os dons é uma ferramenta muito poderosa que a igreja tem, quando utilizada com decência e ordem, nos parâmetros de Deus e pelo Espírito de Deus mesmo. E eu cresci tendo muita experiência com Deus, tanto que depois de crente, eu tenho muitas experiências com Deus. Eu vi o irmão contando aqui as experiências, foi curado, o irmão disse: é verdade. Isto é mais do que realidade, esses milagres. Está virando lenda nos nossos dias. Há alguns dias atrás eu tive um acidente, quebrei a costela aqui, irmãos. E eu fui para o médico, mas falou: não emenda, não tem, vai ficar em casa sentindo dor, tomando anti-inflamatório até emendar esse creme. Não tem o que fazer. Fiz uma campanha de 21 dias de oração. Quando foi de madrugada, eu terminei de orar, uma hora, me joelho com a costela ruim. Viu, irmão? Quando eu fui lá, eu passei quase 2 minutos deitando para conseguir me levantar, para deitar, sentindo muita dor mesmo, dor. Mexi o pé que ele estava de dor. Não tinha remédio mais que estava curando aquela dor. Quando eu deitei, eu vi que duas mãos veio e pegou aqui no meu pescoço. Como existe Deus no céu. E o homem tem coragem de mentir com a Bíblia aberta em cima do corpo para a igreja do Senhor, tem que ser muito corajoso. Eu já tive coragem para muita coisa na vida, irmãos. Um homem extremamente corajoso, mas para criar uma história dessa, em nome de Deus, para enganar alguém, eu seria muito mais do que eu seria muita falta de respeito e de temor a Deus. Mentir dizendo que é Deus. Então, eu creio muito quando o irmão estava dizendo aqui dos milagres, porque eu conheço Deus de milagres. As duas mãos pegou aqui no meu pescoço aqui, eu pensei que era meu filho, um casou-se poucos dias, e o outro não tem o hábito de entrar no meu quarto de madrugada e ainda mais sem bater. Eu fiquei assim tentando olhar para ver se era ele, porque as mãos eram muito reais, muito fortes, eu estava acordado, sentindo dor, com a Bíblia no peito e o celular tocando os hinos da harpa em cima do criado. Quando eu olhei, eu não conseguia ver quem era, eu comecei a orar. Falei: Senhor, quem será? A porta está fechada, ninguém entrou aqui. E eu tentando me comunicar com a minha esposa, e aquela mão me segurava e não deixava eu mexer. Quando de repente a mão abaixou e pegou no meu pescoço, como se fosse um lutador me dando um mata-leão. E eu vi os braços passando aqui e me pegou aqui e me puxou para trás. E começou a estralar tudo quanto era osso dessa região aqui. E eu comecei a tomar o sangue de Jesus, pensando: meu Deus, o capeta é mal mesmo. O cara com a costela quebrada, eu vim dar um mata-leão. É muita crueldade, né? Se tiver bem com a costela boa para trocar o pontapé, mas não. E eu comecei a tomar o sangue de Jesus e repreender aquilo ali. E tentando acordar minha esposa, eu não conseguia acordar ela. E de repente eu falei com Deus assim, falei: Senhor, o mundo espiritual está igual ao Brasil, né? O Brasil não está respeitando a Constituição da República Federativa, que é a lei maior. Eu estou com a Bíblia no peito aqui, o diabo está tentando me matar. Falei desse jeito, irmãos.
Você acredita, meus irmãos? Falei desse jeito com Deus. Quando eu falei assim, irmão, aí me soltou. Em vez de eu ter ficado quieto, eu podia ter até um reconhecimento maior, mas eu com medo, clamando sangue de Jesus, pensando que era o diabo. Aí a mão me soltou quando eu levantei uma vez, clamando sangue de Jesus, eu não vi ninguém. A mulher falou: o que foi, amor? Eu falei: Cordeiro, não, acorda. O que foi? O capeta que tentou me matar aqui, me deu um rato, estralou meus ossos tudo. Aí eu: foi mesmo, então vamos orar. Quando ela ia se sentando, eu falei: só tem uma coisa. Ela disse: o que foi? Eu não estou sentindo mais nenhuma dor. Toda dor desapareceu da minha costela. Estou sentindo mais nada. Verdade, então senta aí. Deitei, levanta. Deitei, levantei, não senti nada. Levanta da cama, eu levantei abaixo assim. Levanta, batia no peito, nada, mexia com um lado, com o outro, irmãos. Extremamente curado, imediatamente. Aí a minha esposa falou: vai dormir, porque o capeta não cura costela de ninguém. É Deus que veio te visitar e não está entendendo. Aleluia. Amém, pessoal? Quem entende que Jesus é a cura de glória a Deus? A igreja precisa voltar a acreditar em milagre, irmãos. Eu tomei posse da palavra que o pastor estava dizendo: é faltar. As portas do milagre têm que voltar. Eu cresci vendo milagres tremendos acontecer na igreja. Mesmo que nossa família enfrentou todas essas dificuldades, mas eu cresci num ambiente de fé, num ambiente de milagre, num ambiente onde eu vi meu pai lá de manhã e Deus mandar a providência de tarde. Isso me ajudou muito depois que eu voltei do caminho do Senhor, as experiências que eu tive quando eu era pequeno. Eu comecei a pregar com 6 anos de idade, com 8, 9 anos eu estava desviado. Irmãos, o missionário Esperança entrou na nossa casa. Quando ele entrou, aí meu pai cumprimentou ele com a paz do Senhor e nós começamos a brincar, e de repente ele começou a falar em línguas espirituais. Na proporção que ele estava falando em línguas estranhas, ele foi até o meu pai, botou a mão na cabeça do meu pai e falou assim: meu servo, eu sou o Senhor que desci na tua casa hoje para falar com os teus filhos. Eu tenho visto o seu sofrimento, as suas aflições, porque meu pai sofreu muito, irmãos, com a família, com os filhos principalmente, e eu era um dos piores, ou talvez o pior. De repente, meu pai ali começou a chorar, e o missionário começou a entregar aquela profecia para ele. E o meu pai chorando, aquele missionário entregando aquela profecia para ele. E de repente, meus irmãos, o missionário falou assim: meu servo, eu quero um conserto dos teus filhos hoje nesse lugar. E se vocês não entenderem a minha mensagem nesse dia, dentro de poucos dias eu levo um dos que vocês mais amam, que era meu pai e minha mãe. E ali na mesma hora, meu irmão, o segundo mais velho, Eliseu, levantou as mãos e começou a chorar e disse: eu reconcilio com o Senhor. Ele estava muito trabalho também. E ele disse: eu me reconcilio com o Senhor, e caiu de joelhos, irmãos. Quando ele caiu de joelhos, Deus tomou o missionário de Esperança e botou a mão na cabeça dele de novo, do meu irmão, o segundo mais velho, e disse assim: homem, eu não sou Deus de brincadeira. Eu sou do coração, esquadrinho os pensamentos para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Eu sei que o teu coração não é sincero comigo, e a sua decisão não é verdadeira, mas para tu saber que eu não sou Deus de brincadeira, ainda hoje eu te tiro da terra. Tu morrerás ainda hoje, e dentro de poucos dias eu levo um dos filhos mais amam nesse lugar, para ficar de exemplo para esta família que eu trouxe na terra para fazer a minha obra. Irmãos, você é um projeto de Deus. Você não é fruto do acaso, você não é um objeto que nasceu aleatoriamente, não. Você não é fruto da evolução do Homo sapiens. Você é um projeto arquitetado na mente de Deus. Você é fruto de um
projeto, você nasceu para fazer a obra do Senhor. E aí, na hora que Deus estava falando com meu irmão, dando tudo dessa forma, meu pai caiu de joelho no chão e começou a chorar. Meu pai chorava, irmãos, que escorria lágrimas assim que molhava o rosto e a camisa. E ele gritava e botou a boca no pó e ele começou a gritar e dizer: Deus, tem misericórdia do meu filho. O Senhor falou que os meus filhos são filhos de salvação. Não permita que o diabo tire a vida do meu filho, Senhor. Senhor, ele não está preparado. Leva eu que estou preparado, mas não leva o meu filho que ele não está preparado. Quando meu pai estava chorando dessa forma, em lágrimas, o missionário tirou a mão da cabeça do meu irmão e foi na cabeça do meu pai de novo e disse assim: meu servo, porque Deus tinha dito para o meu irmão: nem as lágrimas do meu servo vai impedir de eu te levar ainda hoje. E o meu pai começou a gritar, chorava, de misturar, irmãos, uma coisa sinistra. Minha mãe chorando do outro lado, meus irmãos tudo assustados, eu ali também atribulado, mas sabia que conhecia a voz de Deus. E de repente o missionário botou a mão na cabeça do meu pai e disse assim: meu servo, eu ouvi as tuas lágrimas. Sou Deus misericordioso que me arrependo do mal. Como fiz com Ezequias, eu me arrependo da sentença que eu dei para o teu filho. E me arrependo do que eu disse por causa do teu clamor. O teu clamor mudou a sentença que eu dei ao seu filho. Eu não vou levá-lo mais como eu ia levar ainda hoje. Mas ainda hoje eu toco nele e deixo nele um sinal para os outros verem que eu não sou Deus de brincadeira, que eu tenho uma obra para vida de cada um deles. Eu mudo a sentença de morte, mas ainda hoje eu toco nele e deixo uma marca nele, e dentro de poucos dias eu levo um dos que eles mais amam, que era o meu pai ou minha mãe. Não falou qual dos dois seria. E ali meu pai levantou, começou a chorar, e meu irmão ali também, todo mundo, o velho em silêncio. Quando foi 3, 4 horas da tarde, meu irmão, esse que estava com as mãos levantadas, subiu e me achava meu irmão. Quando fomos descobrir o nosso irmão, depois de alguns dias, que ele tinha sido atropelado naquele mesmo dia, ficou no hospital 40 dias. Depois ele voltou para casa e até hoje é paralítico de uma perna. E está lá o sinal para todos nós enxergar todas as vezes que olhamos aquele sinal, saber que Deus naquele dia falou. E meu pai do nada deu um infarto e morreu poucos dias depois. Porque quando Deus tem uma obra, a obra de Deus, ela não pode parar. O Senhor é Deus, Ele não pede, Ele manda, Ele é Deus. O nome dele é Yahvé, Macabeus e Sabaote, o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Esse Deus, Ele tem um absoluto controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, está desanexado da visão de Deus. A sua vida está nas mãos do Senhor. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Ele mapeou o seu ácido de óxido ribonucleico, sua carga genética, quando estava ainda no corpo do seu pai. Ele já sabia quem era você. Ele já tinha marcado que você iria nascer no meio de mais de 350 milhões de sementes humanas. Deus permitiu você trilhar aquele caminho até as trompas de Falópio para se encontrar com o óvulo, ser fecundados, se transformados em outro, depois do feto, depois de uma criança, e você nasceu, cresceu, envelheceu e está aqui hoje para a glória de Deus, porque Deus escolheu você. Você nasceu por acaso. Existe um projeto, existe uma mão sobrenatural poderosa que está traçando o destino da sua vida, e bem diz o homem de Deus que você não anda nos seus passos, não pode até programar, mas você está aqui foi porque Deus trouxe você desse lugar. Então, irmãos, qual é o nosso propósito? É se render a Deus. E esse texto da Bíblia que está aberto diante dos meus olhos, conforme está escrito, porque eu disse esse testemunho, porque está inserido tudo aqui dentro do contexto do que eu vou ministrar ao coração dos irmãos nesta palavra que Deus colocou no meu coração. Olha que coisa extraordinária, a partir do versículo de número 31. Observe, meus irmãos, que a palavra de Deus era
Bíblia está dizendo que Jesus, ele sai das regiões de Tiro e de Sidom. Geograficamente, irmãos, eu já tive o privilégio de ir a Israel. E eu, por incrível que pareça, esse caminho que Jesus trilhou, eu passei por ele lá na peregrinação, na trajetória, com o guia turístico. Nós fomos até esses locais que Jesus passou por ali. E aonde aconteceu esse milagre ali, irmãos, é uma região muito difícil. O caminho que Jesus trilhou ali não foi um caminho simples, não foi um caminho fácil. Porque quando nós olhamos a Bíblia, nada é por acaso. Quando a Bíblia está dizendo aqui que Jesus, olha só, então Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia. O mar da Galileia, irmãos, chamado de mar da Galileia, mas o lago de Genezaré. Na verdade, ele é um lago, mas ele é muito grande, parece um mar. É impossível, era impossível naquela época, um pescador humilde daquela região, sem experiência nenhuma de vida, olhar para aquele mundo velho de água, não entender que ele era o mar. Só que as margens daquele rio, do lago de Genezaré, do mar da Galileia, aquele rio é muito grande, aquele lugar é extraordinário, é um dos lugares mais bonitos que eu já vi, que os meus olhos já viram, nesses 30 anos viajando no Brasil e até alguns lugares fora. Eu nunca vi um lugar mais bonito do que aquele lugar, o mar da Galileia, ali chegando no mar da Galileia. Hoje, mas antigamente, aquilo ali não tinha asfalto, não tinha ônibus, não tinha. Hoje é muito bonito. Você chega lá, tem os ônibus, só carro importado, o povo descendo de um lado para o outro. Mas quando você olha a estrutura daquele lugar, é um deserto tremendo, irmãos. Como que alguém sobrevive num lugar daquele? Irmãos, só montanha branca de pedra branca, uma atrás da outra, quilômetros e quilômetros e quilômetros num calor. E você fica pensando, meu Deus, como que aquele povo conseguia sobreviver? E Jesus andava de um lugar para o outro, de Tiro, Sidom, mar da Galileia. Irmãos, passando por aquelas regiões ali de Jericó, chegando até Jerusalém, subindo para Tel Aviv, ali no mar Mediterrâneo. Você vê que não é tão simples assim como está escrito na Bíblia, que parece que é uma distância de um tiro de flecha de um lugar para o outro. De um lugar, por exemplo, para você sair de Tel Aviv para ir para Jerusalém, é a distância quase que daqui em Anápolis. Para andar de carro hoje já não é tão simples. Imagina para você trilhar de perto naquela época, então de camelo. Então tudo é com muito sacrifício. Jesus, ele se sacrificava para cumprir o propósito de Deus. Aleluia. E hoje nós vivemos no cristianismo, irmãos, onde as pessoas não querem mais se sacrificar pelo Evangelho. Tudo é muito fácil hoje. E esses pormenores dos textos bíblicos têm que ser avaliados, têm que ser observados, porque muitas vezes hoje, porque eu preguei de noite e agora estou pregando aqui agora, eu quero muitas vezes dizer que isso aqui é sacrifício, que isso aqui é uma coisa absurda, mas não é, meus irmãos. Naquela época o sofrimento era bem maior, mas o que acontece, meus irmãos? Quanto maior é o sacrifício, maior é a demonstração de amor. Quando você se sacrifica pelo Evangelho, você está dizendo o tamanho do amor que você tem pela causa que você representa. Jesus, ele representava o propósito de Deus, a redenção da humanidade, a esperança de todos os habitantes da terra. Então, o sacrifício que Jesus fazia era muito grande para que eu e você tivéssemos hoje o privilégio de termos esse Evangelho, essa palavra sobrenatural, poderosa, viva, eficaz, mais penetrante do que a espada aguda de dois gumes. Essa palavra sobrenatural, poderosa, que levanta aqui, que abate o soberbo, que oprime o exaltado, que levanta o humilde. Essa palavra que penetra na divisão da alma, do espírito, que é apta para discernir, entrar entre juntas e medulas e dá discernimento entre o que pensa a mente, o que intenciona o coração, ou seja, nem tudo aquilo que você pensa aqui que é a intenção verdadeira da sua alma, mas somente a palavra de Deus é que tem o poder de discernir o que é pensamento, o que é intenção, e é por isso que a Bíblia está dizendo para nós, e esta palavra é fonte de milagre, esta palavra levanta o abatido, ela alegra aquele que está triste.
intelectual para buscarmos a revelação que nós precisamos da parte de Deus. E olhando para a Bíblia, vamos caminhando dizendo, olha que coisa interessante, irmãos. Quando Jesus ele foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Decápolis era uma região, um complexo de várias cidades. 10 cidades era esta região de Decápolis. E Jesus passa por aquela região e ele é surpreendido porque trazem a ele um homem. E esse homem ele tem uma deficiência. E a Bíblia diz que esse homem, irmãos, ele era surdo e alagado. Já foi bem falado aqui a respeito dessas duas dificuldades que esse homem tem. Mas o que me chama a atenção nesse texto da Bíblia é a forma que Jesus tratou, é a maneira que Jesus Cristo tratou essa situação. Por quê? Porque Jesus, ele é Deus. E por que eu digo que ele é Deus? Porque João capítulo 1 diz que ele é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus e se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele era Deus, Jesus é o verbo de Deus, o Logos de Deus. Ele podia fazer da forma que ele quisesse, porque ele é o Senhor. Ele conhece a estrutura do homem, porque foi ele que fez. A Bíblia diz que por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito existiria. Foi para ele, por ele foram feitas todas as coisas. Foi o Logos de Deus, foi o Bereshit para Elohim, foi o verbo da criação, o poder de criar, de trazer a existência aquilo que não existe do nada, criar alguma coisa. Só Deus é que tem o poder de fazer isso, e isso foi feito através do verbo de Deus, e o verbo se fez carne. O maior milagre que já aconteceu no mundo não foi o homem pisar na lua, como disse o doutor Billy, saudoso evangelista do século passado, um homem extraordinário, e disse que o maior milagre não foi o homem pisar na lua, foi Deus ter pisado na terra. Foi o poder sobrenatural, a maior autoridade do universo. Você tem noção do que é Cristo, irmãos? Oh glória! Oh glória! Quando eu olho para essa estrutura de informação, a minha alma se aquece, porque a Bíblia está dizendo que em Cristo habitou toda, absolutamente toda a plenitude da divindade. A Bíblia está dizendo que ele era 100% homem, porque ele tinha a estrutura física de um homem completa. Ele tinha que ser um homem, ele tinha que ser um homem, ele tinha que ter toda os genes de um homem, ele tinha que ter toda a matéria-prima de um homem. Por quê? Porque a Bíblia tem, tudo tem uma explicação. Por que Jesus tinha que ser 100% homem? Aleluia! Glória a Deus! Às vezes você não entende duas coisas: porque o diabo te odeia tanto e por que é que Deus te ama tanto. São duas coisas que não dá para entender. Já teve vez na minha vida, ele está passando tanto ano no moral, não sabe nem, capeta, o que eu te fiz, irmão? Por que você tem essa bronca comigo, meu camarada? Seu problema é com Deus, não é comigo, me deixa em paz, irmão. Quantas vezes nós não entendemos por que o diabo me odeia tanto? Por que o diabo quer te matar, roubar, te destruir? O que você fez? O que você tem a ver com isso? Mas quando você olha, você está dentro de um funil, irmão. Não tem como, infelizmente ou felizmente. A Bíblia chama de mistério da injustiça. E a justiça de Deus, que é Cristo, está aí para corrigir essas coisas. Não vamos entrar pela mente do raciocínio incrédulo, dos ateus, dos que zombam de crer, mas não valorizam o Senhor, porque não compreendem os propósitos de Deus. Deuteronômio diz que as coisas encobertas são para Deus e as reveladas são para nós. Quando nós queremos saber além daquilo que Deus nos permite, nascem as heresias, nascem os desvios da verdade, nasce a sodomia, nasce a infidelidade. Por quê? Porque nós temos que se conformar com aquilo que Deus quer nos revelar, de acordo com a nossa estrutura de entendimento. Então, irmãos, eu só sei que uma coisa é Deus me ama e o capeta que eu dei, tá bom? O que eu não posso é ficar em cima do muro, é ser morno. Por quê? Porque o morno, se eu sou um cristão autêntico, o diabo é meu inimigo, mas Deus é meu amigo. Está tudo certo. Se eu não sou um cristão inteiro, não vou seguir o outro mundo mesmo, eu estou tendendo de amizade com o capeta, mesmo que ele vá no inferno, vai amassar o camarada, mas aqui na terra dá uns regalinhos para ele.
Deus como ser comigo. Mas se ele está em cima do muro, é pior. Por quê? Porque Deus é inimigo dele e o capeta. Ele tem dois inimigos para estar bombardeando. Por isso que a Bíblia diz: Oxalá fosse frio ou quente, tomara que fosse ou frio ou quente, ou é de Deus ou do capeta. Não se pode amar o Senhor, porque o morro, ele mora está agradando o diabo, Deus está com raiva dele. Daqui a pouco ele está agradando a Deus e o capeta está com raiva dele. Então ele tem dois inimigos extremamente poderosos. E não pensa que o diabo é esse bichinho que você bate o pé e ele sai correndo. Eu vou dar só uma dica, irmãos, para você ter medo do diabo, não, para você respeitar o diabo e o poder que ele tem de temer a Deus, que é maior e que só Deus é que pode nos livrar dessa estrutura sobrenatural extremamente poderosa, acima das nossas forças, que sem a graça de Deus, o poder de Deus e a proteção de Deus, essa estrutura de poder invisível do mal nos destruiria em tempo de segundos. Davi disse: não há homem que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma da influência do mundo invisível. Outras traduções dizem do poder do mundo invisível. E o mundo invisível é regido por duas fontes, por duas frentes de batalha: o bem e o mal. O bem, se você for analisar, está escrito na Bíblia hierarquia. Mas o mal está lá em Efésios capítulo 6, verso 10: fortalecer-vos no Senhor na força do seu poder. O que vai te dar vitória contra a estrutura maligna que está organizada no universo, lutando dia e noite para levar o máximo de almas para a perdição eterna, é o poder do Espírito Santo. Aleluia! Para que você esteja firme, tendo feito tudo, permaneça comigo. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestes. Nós não devemos levar na brincadeira, no banho-maria, na gangorra, esse negócio de igreja, esse negócio de pregação, esse negócio de culto, esse negócio de batalha espiritual. Porque o treino é sério. Judas disse, irmãos, que o diabo, quando contendia com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés, o arcanjo Miguel, o único arcanjo que tem na Bíblia. Não existe registrado na Bíblia que existem dois arcanjos. Existe um arcanjo chamado Miguel, não é isso, mestre? Na angelologia bíblica só existe um arcanjo, que é o Miguel. Ele é considerado a quarta maior autoridade do universo, porque a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro são 5, 7, 3 são testemunhos do céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um. Depois da Trindade de Deus, tem o arcanjo Miguel, que é considerado a maior autoridade no cosmos, no universo, depois de Deus. E a Bíblia diz que ele foi brincar com o diabo a respeito do corpo de Moisés. A Bíblia diz que ele não usou contra ele um juízo de blasfemo, um juízo de maldição, mas ele disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Ele sabe a autoridade que ele estava lutando, a força que aquele ser espiritual. Tanto é que você olha para o mundo hoje, como é que está? Você leva a estrutura de poder que a igreja está enfrentando quando você olha para o mundo. No Brasil, por exemplo, irmãos, Brasília é a capital do divórcio. O que é isso? É a influência do poder do mal. As cabeças do Brasil estão com 700 mil presos, fora os que estão na rua aí em liberdade provisória. Irmãos, é fruto de quê? Fruto da maldade que está operando na terra. Você vai nos hospitais, estão lotados. Você vai nos parques, agora os boates estão tudo cheios, as igrejas se esvaziando cada dia. Você vai, irmãos, qualquer lugar, qualquer esquina agora, as bocas de rua estão de vento de bomba, o mal está crescendo, o homicídio cresce, as guerras crescem, as perdas crescem. Tudo isso é força maligna que está lutando contra um povo que não conhece a estrutura diabólica que está atuando na terra. Quando você olha para Jesus sendo crucificado, depois de carregar aquela coroa de 72 espinhos na cabeça, trilhar aquela via dolorosa, ser traspassado pela lança, ser chicoteado, apanhar, ser zombado, cuspido, ele olha para a multidão que o oprime e diz: Pai, eu enxergo esse prudente de culpabilidade. Esse povo está fazendo tudo isso comigo, mas eu percebo que eles não têm culpa, eles não sabem o que estão fazendo. Por que Jesus disse isso? Eles não sabem o que estão fazendo. O que é isso? Ausência de potencial consciência da licitude do 4. Ou seja, não existe crime quando você não sabe o que está fazendo. E quando você sabe, você tem que ter capacidade de se determinar de acordo com o entendimento que você tem da licitude do fato.
isso que a pessoa inimputável deve tentar o louco de todo gênero, ele não responde pelos seus atos. Ele matou o cara ali, ele vai na delegacia, chega lá, deu um testado de inimputabilidade para ele, o delegado solta ele na hora, imediatamente. Por quê? Porque ele não responde pelos seus atos, porque ele não sabe o que está fazendo. Foi o que Jesus falou: se vocês tivessem consciência do que vocês estão fazendo, vocês não teriam pecado se vocês não tivessem consciência. Mas agora que vocês sabem o que estão fazendo, vocês cometem pecado. Por quê? Porque o pecado não é um estado de maldição hereditária, é um estado que depende de consciência e de capacidade de se determinar de acordo com o entendimento. Por isso que Deus falou para Caim, quando o Senhor falou para Caim: Caim, tu descaiu do teu semblante para matar o teu irmão, mas se você fizer o bem, tu também será abençoado. O pecado está na porta, não disse que estava dentro dele, mas cabe a você dominar ele. Por quê? Porque eu tenho uma natureza tendente a ser assassina, mas eu só me torno um assassino se eu matar. Eu tenho que praticar o fato. É por isso que eu não acredito em correntes que tem por aí que diz que o camarada já é, mesmo que ele não pratique o fato, ele já é praticante do fato. Não é assim, meus irmãos. Deus é justo. Deus não tem culpado do inocente. Eu tenho uma natureza adúltera, mas eu só me torno adúltero se eu praticar o adultério. Tanto é que Jesus falou em Mateus 5,28: se olhar no seio de uma mulher e no seu coração a cobiçar, já cometeu, tem que cometer para se tornar. O fato de eu ter uma natureza pecaminosa não quer dizer que eu pequei. Você está entendendo que Deus não vai perguntar sobre mim aquilo que eu não pratiquei, porque Deus é justo, é necessário praticar para se tornar um criminoso diante de Deus. E o que está acontecendo? Jesus, o Todo-Poderoso, ele enxergou isso. O que eu estou querendo dizer para os irmãos? Que existe uma estrutura espiritual por trás de tudo o que acontece. É por isso que Jesus ensina para o seu povo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O irmão te ofendeu, você vai trocar tapa com ele, o diabo está rindo do lado. Você levar um castigo. Quem te ofendeu de verdade, uma estrutura no mundo invisível que fez aquela pessoa praticar o fato. Você lembra do rei Josafá e do rei Acabe, quando foi para a guerra? Que eles disseram: tem o nome de Deus aqui, mais 400 profetas disseram: pode ir, que Deus está com vocês. Pode ir para a guerra, Deus já deu vitória, essa guerra já está ganhando, pode ir. Aí mandaram chamar Micaías, porque perguntou: não tem nome de Deus aqui não, porque para profetizar, para desmantelar que vai ter vitória, é fácil. 450 profetas dizendo para desmantelar da Acabe: vai ter vitória, vai ter vitória. O próprio Acabe desconfiou que o Espírito Santo manda profetizando vitória para quem não tem compromisso com Deus, para quem é parceiro de Jezabel, para quem quer matar os profetas, para quem desobedece a Deus, para quem é idólatra, para quem não tem compromisso com o sagrado, para quem pratica sacrilégio. O próprio Acabe disse: não tem ninguém. Josafá disse: não tem nome de Deus que fala a verdade aqui não. Tem um, mas só fala mal de mim. Não vai buscar com esse. O cara diz: cuidado, quando chega lá, tem 450 profecias dizendo que vai ter vitória. Cuidado com o que você vai dizer. Diz: tão certo como diz o Senhor, que o que Deus me mandar eu falo. Mas quando ele chega no rei, ele é influenciado pelo ambiente, que você vê 450 profetas que já tinham dito que o rei ia vencer a batalha. Você vê um outro rei extremamente poderoso, Josafá, e vê Acabe, que tem poder para te matar, que arrancar com a cabeça naquela hora. Quando ele olhou para a estrutura, para o cenário que o diabo criou, ele foi vencido pelo cenário, e ele disse para Acabe: pode ir que Deus vai te dar vitória. Na hora Acabe disse: fala a verdade, rapaz, não precisa ter medo não, eu já falei para não mentir para mim. Foi tão segura. Eu vi Israel nesse verso: você vai para a guerra, você vai morrer. Mas sabe, na hora que ele disse: por que você está me dizendo isso? Com base em quê? Eu estou falando com base na visão que Deus me deu alguns dias atrás. Eu vi o que aconteceu no mundo espiritual. Porque o que vai acontecer com você primeiro já foi determinado no mundo invisível. E ele disse: eu vi uma reunião no céu, e eu vi Deus em pé diante do seu exército, e eu vi o Senhor gritando e dizendo: eu quero uma ocasião contra Acabe, porque eu quero matá-lo. E de que maneira eu persuadirei
por ele ter sido ligado no céu. Esse texto está coadunando com tudo que a Bíblia diz. Por quê? Porque Jesus disse que não é a terra que liga para o céu obedecer, é o céu que liga para a terra cumprir. Quando Jesus disse: quando orarmos, olha esse Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o céu que manda. Se o céu mandar, aqui embaixo até o capeta vai trabalhar para obedecer. Então, por que a oração é poderosa? Porque a oração é a conquista do céu. O que é que está faltando na igreja? Está faltando oração. Está faltando homens espirituais para profetizar no mundo invisível e acontecer aqui na terra. E as cadeias ocupadas pelos principados que estão destruindo a terra serem destruídas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Oh glória, estou dizendo para o céu. Jesus se trouxe aqui para te dar estrutura espiritual, para trazer para você um entendimento sobrenatural de que com Deus você é aleluia, de que com Deus a porta se abrirá, porque quem tem a chave de Davi que abre, ninguém fecha, se fecha, ninguém abre, é o Senhor. A tua vitória pode até passar pela caneta de alguém, mas só assina assim primeiro no mundo espiritual, decidir que vai assinar. Aleluia! Até Jesus, o Todo-Poderoso Deus, respeitou as leis do mundo invisível. Lembra de João 11? A ressurreição de Lázaro é João 11 mesmo, não é isso? Quando ele chegou e disse: Pai, graças te dou por teres me ouvido, bem sei que tu sempre me ouves. Ou seja, ele já tinha orado antes pelo milagre de Lázaro. Ele não chegou na hora lá e disse: Lázaro, sai para fora. Primeiro ele foi confessar que o pai foi conquistar. Por quê? Porque o pai é a fonte de todo o poder. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Quando a noite chegar e o mal me cercar, eu estarei em constante oração. Qual orvalho quebrado das cores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mar me cercar, quero estar em constante oração. Jesus veio completa vitória, porque sempre viver em oração. Muitos santos chegaram na glória, sobre quanto da nossa oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a morte chegar e o mal me cercar, quero estar em constante
estava na terra e entrar dentro de um corpo humano. Como que Deus teve a capacidade de se esvaziar? A Bíblia diz que ele esvaziou-os de toda a sua glória. Ele se despiu da sua glória, do seu poder, para poder caber dentro desse corpo humano. É a mesma coisa de você pegar a bomba de Newton, a bomba nuclear que destruiu Nagasaki, Hiroshima, no Japão. Aquela bomba terrível, aquele poder extraordinário, aquela reação de cadeias que destruiu tudo aqui. Até hoje ele mata mais gente naquele lugar. E você agora prensar todo aquele poder e colocar dentro de uma casca de ovo, que é o corpo humano. Foi mais ou menos o que aconteceu. O poder maior do universo se condensou e entrou dentro de uma estrutura fragilizada, que sente dor, tristeza, angústia, depressão, vontade de pecar. Senhor, aleluia. A pureza, a santidade, a glória, a majestade se comprimiu e disse: eu vou entrar dentro desse corpo frágil que eu criei. E esse corpo não explodir, com Deus dentro dele, com toda a plenitude da divindade, que a Bíblia diz que em Cristo habitava toda a plenitude da divindade. E você pergunta: por que o diabo me odeia tanto? Por que Deus me ama tanto? Você lembra quando o diabo disse assim: elevarei o meu trono acima das estrelas? Estrelas representam anjos. Eu vou construir meu trono acima de todos os anjos. Até aí eu estava tranquilo, porque ele já era uma autoridade superior aos anjos. Dos anjos ele era o maior. Só que o primeiro, o Lúcifer, a antiga serpente, o diabo, ele tem 3 princípios luciféricos. O primeiro, ele não aceitou Deus, ele não aceitou ser quem Deus fez ele para ser. É o primeiro princípio diabólico, quando o homem não quer ser aquele que Deus quer que ele seja. Meu Deus. O segundo, ele não aceitou estar onde Deus queria que ele estivesse. O lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. É você estar no lugar de Deus. Você pode estar no meio da tempestade, mas se é lá que Deus te quer, você prospera lá. Aleluia. E o terceiro princípio luciférico: eu vou fazer o que Deus não mandou eu fazer. Ele disse: eu quero a doxa de Deus. Doxa é um substantivo que dá nome à glória de Deus, chamado semelhança. A glória da semelhança, a doxa. O diabo disse: eu serei semelhante. Ele quis a semelhança de Deus. Ele admirava Deus. Ele não quis ser mais, e nem aceitou ser menos. Ele disse: eu quero ser igual, eu quero ser semelhante. E por causa dele querer a doxa, a semelhança, ele foi parar no inferno. E aí eu não sei se para Deus vingar, ou porque cargas d'água, Deus desce na terra, no planeta Terra tão pequeno, e pega um pouco de barro e começa a modelar com as mãos. Tudo ele fez só assim: haja. E agora ele pega nas mãos um punhado de barro e começa a moldar carinhosamente. E ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a doxa que o diabo quis, eu vou dar para esse boneco. Muito forte isso. E ele faz o corpo do homem. E o homem é formado de 3 elementos: espírito,
espírito, alma e corpo. Ele faz o corpo carinhosamente. Depois que ele faz o corpo, ele tira o homem de dentro dele. Ele vai lá nas narinas do homem e tira o homem de dentro dele. Faz assim, ó. Você não entendeu? É impossível entender isso, irmãos, e não sentir nada. Aleluia, sabe que você está rindo? Eu tenho um pedaço de Deus dentro de você, meu irmão. Tem um pedaço de Deus que foi construído dentro dele. Você não entende por que a Bíblia diz que vale mais para Deus uma alma salva do que o mundo inteiro perdido, porque cada alma salva é um pedaço de Deus resgatado. Por isso que o diabo te odeia, porque ele não consegue tocar em Deus lá em cima. Por quê? Porque Deus é tão poderoso que Isaías 40 diz que quando ele abre a mão, ele mete o universo a palmas. Deus é tão poderoso que Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que ele está sentado no alto e sublime trono, e a ordem dos seus vestidos toca a terra. A Bíblia diz que esse Deus que nós servimos, ele é tão sobrenatural e poderoso. E a Bíblia diz que ele sabe quantos grãos de areia tem no deserto, ele sabe quantas gotas de água tem no oceano, ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, e tem mais uma coisa nem Deus vai oferecer. Ele te chama pelo teu nome, ele te ama, ele está disposto a vir ao céu de cabeça para baixo, a terra de cabeça para cima, ele está disposto a abrir o céu, fechar o inferno, ele está disposto a fazer o que for para não perder a conexão da tua alma, porque você tem valor para ele. Ele não veio te resgatar, ele desceu. O diabo disse: eu não tenho como tocar em Deus lá em cima, mas eu vou tocar em quem ele ama aqui embaixo, porque eu tocando nele, eu toco em Deus de cabeça. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus geme com gemidos inexprimíveis. Por que o Espírito de Deus geme? Porque ele sente a sua dor. Ele sente a dor de todos os habitantes que estão perdidos, influenciados por um mundo espiritual que a igreja insiste em não querer conhecer. E contra essa estrutura sobrenatural e poderosa, existem forças que eles se submetem, mas poucos se conhecem o poder que está à nossa disposição. E Jesus, Deus desceu na terra. E por que ele desceu? Por um motivo. A Bíblia diz que ele desceu com um propósito. Em 2 Colossenses 2,14, salvo engano, ou Efésios 2,14, um dos dois. A Bíblia diz que ele desceu para sofrer as mesmas aflições que os seres humanos sofrem, para saber entender e socorrer os que hoje são tentados, porque em tudo ele foi tentado, para saber socorrer os que hoje são tentados. O que é isso, pessoal? Isso chama-se princípio da comunicação empática. É você compreender primeiro para depois ser compreendido. Deus, ele é soberano. Ele é o autoexistente que se revela, é o verídico Deus da aliança. Ele é autossuprime, ele é o autoexistente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Ele está em todo lugar, ele tem todo o poder, ele sabe tudo de tudo.
veio para ser tentado. Em tudo para saber socorrer aqueles que são tentados. Isso quer dizer que Deus falou assim: eu vou lá saber como é que é esse ser homem, o que eles sentem, o que eles passam. E a Bíblia diz que ele veio, tudo ele foi tentado, em tudo, mas foi fiel até a morte de Deus. Por isso que ele sabe interceder por você. Porque hoje ele é João, 1 João 2 diz que ele hoje é o nosso advogado. Por quê? Porque ele passou pelas coisas que você passa. Ele sentiu a dor que você sente. A Bíblia diz que em tudo. Ele sentiu dores, ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu sede. Como homem, ele passou por tudo que o ser humano passa. Por isso que ele foi 100% homem e foi 100% Deus. Mas para vencer o pecado, para vencer o mundo, para vencer o diabo, ele não venceu como Deus, ele venceu como homem. Aleluia, porque o diabo diz: tu me venceu aqui em cima no céu, agora vem o homem e vem lutar comigo aqui na terra, para tu vencer o te derrota aqui. E ele aceitou o desafio, ele entrou na luta de Maria, ele virou um feto, uma criança, ele nasceu, cresceu e foi enfrentar o diabo. E quando chegou no deserto de Mateus capítulo 4, a serpente veio, mas a mesma serpente que venceu Adão no paraíso foi a mesma serpente, só que agora não era mais o paraíso. O Cristo foi enfrentar ela no deserto. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Levanta a mão para o céu. Jesus foi enfrentar a serpente no deserto. Por quê? Porque no paraíso muitas vezes nós estamos distraídos. É no deserto que você vai ouvir a voz de Deus. É no deserto que você vai ter dependência de Deus. É no deserto que Deus te conhece. É no deserto que você conhece Deus. É no deserto que Deus te ensina. É no deserto que você aprende. É no deserto que você entende que é só Deus na tua vida. E a serpente é a mesma, mas o ambiente de guerra era outro. E quando ele diz: transforma essas pedras em pão, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se prostraram me adorares, então eu te darei tudo. Jesus disse: vai de Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás. E depois levantou ele até o pináculo do templo. A palavra pináculo quer dizer píleo. A palavra pináculo quer dizer píleo no grego, que quer dizer asas pequenas. Levou até o pináculo. O diabo deu para Jesus um par de asas pequenas e disse: pula. E Jesus falou: está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Por quê, pastor? Porque é melhor você rejeitar as asas pequenas, os pináculos que Satanás oferece. O diabo é assim: ele levanta lá no pináculo e manda pular, e joga lá embaixo. Deus é diferente, ele te desce, levanta e desce a casa do goleiro. Primeiro Deus te desce lá no vale da humilhação, para depois te levantar. Só que quando Deus te levanta, ele te levanta com asa de pardal. Ele não te levanta com pináculo, com píleo, com asas pequenas. Ele te levanta com Isaías 40. Os que esperam no Senhor, ele vai falar com suas forças, subirão com asas como de águia. Por quê? Porque não tem inveja que mata, quem sobe com as asas de Deus. Não tem perseguição sem causa que mata, não tem demônio que impede
ele tem o Espírito, ele tem o Juan Carlos, ele tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo tem porta aberta. Levanta a mão. Aleluia, eu estou dizendo para você que Deus já te deu vitória. Eu estou dizendo que Deus está dando vitória para essa igreja. Eu estou dizendo que o crescimento quem dá é Deus. A nós depende de plantar, regar, cuidar. E Deus dá o crescimento. E eu creio em nome de Jesus que a unção do crescimento está chegando nesta obra. Deus está dando vitória, porque Deus está vendo a sinceridade, Deus está vendo o amor, Deus está vendo a plantação de semente que está sendo feita em crescimento na obra. Aleluia, tem gente aqui batizado com o Espírito Santo. Eu vou concluir essa pregação agora, porque Jesus curou a audição primeiro. Por que Jesus primeiro me botou essa língua na língua e disse: abre língua, seja curada a língua? Por quê, meu irmão? Porque a porta do milagre é os ouvidos. Você sabia disso? A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que não vê, a convicção que se espera. Sem fé você não agrada a Deus. E quem não agrada a Deus não vive milagre. Quem não agrada a Deus é fraco. Como assim, pastor? A vitamina do crente é agradar a Deus. É Deus estar alegre com você. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Tem gente que pensa: é Deus me dar uma unção para não estar dando gargalhada. Não é isso. É a alegria do Senhor é a minha força. Como assim, pastor? Se Deus estiver alegre comigo, eu sou forte. É isso. Se o Senhor estiver alegre comigo, pode o mundo inteiro estar com raiva de mim. Não adianta. Apocalipse 3:2 tem fama de quem está vivo e está morto. Ou seja, fama é a aprovação de multidões. É uma multidão toda dizendo: é Ele, está bem, é de Deus, é santo, é vitória, é vaso, é profeta. E Deus está dizendo assim: é um pilantra, é um picareta, que irmão pelado, é um fofoqueiro, é um mentiroso, só tem aparência, não é nada. É melhor que a multidão esteja dizendo: não presta, mata, vamos arrancar a cabeça, boicota, não dá valor, não ajuda, não esteja não. E Deus lá do céu está dizendo: é meu profeta, é meu sacerdote, é meu servo, vai vencer, eu vou provar, eu boto ele, vai dar certo. Olha para quem você está dizendo: não, conquista Deus, o resto tudo vai dar certo. Meu Deus, aleluia. É Deus que determina. Por que Deus limpa os ouvidos? Porque a fé vem pelo ouvir. O milagre acontece por causa da fé. Aleluia. É o poder de Deus. O que é a incredulidade? A incredulidade é um escudo que bloqueia a ação de Deus, o poder de Deus. Jesus tirou os incrédulos de dentro do quarto para operar o milagre. Jesus disse: se creres, verás a glória. Se crer. Por quê? Porque a incredulidade, ela paralisa a mão de Deus. Não que Deus não tem poder de agir, mas Deus não age na incredulidade. E a fé é o oposto. A fé, ela paralisa o inferno e movimenta a mão de Deus. Quando você tem fé, você paralisa o inferno. Aleluia. 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 O acesso da fé. A fé vem pelo ouvir. Aleluia. Se Jesus não tivesse curado o primeiro ouvido, irmãos, como que ele ia ouvir a palavra de Deus para poder curar a língua dele? Meu Deus. Então primeiro Jesus desentupiu os ouvidos. Quando ele botou o dedo aqui, irmão, ele desentupiu o ouvido. Depois que ele limpou os ouvidos daquele homem, disse: agora está pronto para ouvir a palavra de Deus e crer e ter fé. Quando ele disse: abra-te, abra-te, aleluia, a língua daquele homem voltou a
perfeitamente, porque Jesus curou o ouvido para a minha fé, e a fé trouxe o milagre, e Jesus restaurou o ouvido, e Jesus restaurou a língua daquele. Por quê? Porque são duas coisas que tem que estar sarado no crente. Meu Deus. Sabe por que tem muito crente amaldiçoado, vivendo coisas horríveis? Presta atenção, eu termino com essas duas chaves que eu vou te entregar agora, que é tesouro espiritual. O ouvido tem que estar bom. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que ouve a palavra de Deus e as executa é um homem prudente de mostrar a casa na rocha, e vem todo tipo de embaraço dele na permanência de pé. Mas aquele que ouve e não obedece é imprudente. As lutas vão destruir a sua casa. E Jesus falou uma coisa muito forte. A multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 5. Deuteronômio 28, verso 2, a Bíblia diz: se atentamente ouvirdes a minha voz, e tiverdes o cuidado de fazer da forma que eu te mando, serás abençoado. Levante a mão para o céu, que você tem que aprender a ouvir a palavra de Deus. Levante a mão para o céu, que você precisa aprender a ouvir a palavra de Deus. Pastor, mas eu não ouço, eu estou escutando. Pastor, por que eu escuto e não consigo ser abençoado? Porque há uma grande diferença entre escutar e ouvir. Pode abaixar. Meu Deus. Qual a diferença, pastor? Eu termino com essa chave. Todo mundo que ouve, escuta. Mas nem todo mundo que escuta, ouve. Por quê, pastor? Escutar e ouvir não é a mesma coisa, não. Há uma grande diferença. Escutar, qualquer um pode escutar se não for surdo. Por quê? Porque a palavra escutar quer dizer captar o áudio pelo pavilhão auditivo através da concavidade das orelhas. Isso é escutar. E ouvir, pastor? Ouvir é escutar. Só que tem mais 3 ingredientes além de escutar. Escutar é captar o áudio pelo pavilhão auditivo através da concavidade das orelhas. E ouvir, pastor, é escutar com alegria. E segundo, com disposição para executar aquilo que escutou. Glória a Deus. Ouvir é escutar com alegria e disposição para executar aquilo que escutou. Não adianta você só escutar e não ter disposição e alegria para praticar a palavra que você está escutando. Jesus vai quebrar os seus ouvidos, não só para você escutar, aleluia, mas para você ouvir, para você ter gozo na palavra, para você sair daqui dizendo: eu vou praticar a palavra, eu vou executar o que Jesus falou, eu vou praticar o evangelho a partir de hoje. Eu não vou ser só ouvinte, eu vou ser praticante da palavra, eu vou ouvir a palavra. Aleluia. Glória a Deus. E uma vez eu olhei para um irmão que estava murmurando, dizendo que Deus não estava me ouvindo. E eu disse: irmão, quando eu preciso estudar o irmão. Ele disse: por quê, pastor? Porque você conseguiu uma façanha que nunca ninguém conseguiu no universo. Por quê, pastor? Você conseguiu fazer com que Deus não te ouça. Porque a Bíblia diz que antes que a palavra saia da minha língua, da minha boca, Deus já sabe que a minha mente me ouve. Então, como é que Deus ouve? Deus ouve todo mundo. Ele falou para mim: então por que a minha vida é uma desgraça? Se Deus me ouve, por que a minha vida não muda? Eu falei: porque a tua vida não muda quando Deus te ouve. A tua vida muda quando você ouve Deus. E às vezes a situação Deus não vai mudar na minha vida enquanto a minha vida não mudar. Porque às vezes Deus está usando aquela situação para me mudar. Então o sábio ele ouve e ele atende a ordem de Deus para encurtar o caminho de sofrimento. O deserto é pedagógico, Deus quer te ensinar, aprende logo para você sair. Deus não quer você no deserto, Deus tem um caminho de vitória.
Eu profetizo em nome de Jesus uma mudança na tua vida. E o Senhor mostrou a língua daquele homem, porque pior coisa triste é crente da língua infinita. Meu Deus. Crente da língua problemática é uma praga na terra. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. A Bíblia diz que o homem se fartará de bem pelo fruto que sai de sua boca. A Bíblia diz em Tiago que a língua tem poder de matar como espada. A Bíblia diz que a língua tem o poder de destruir algo tão grande como uma fagulha de fogo pode destruir um bosque, uma floresta. Uma palavra pode destruir grandes coisas. Mas a Bíblia diz também que a língua pode ser saúde. A palavra dita ao seu tempo é saúde para os ossos. Leucemia, câncer dos ossos, pode ser curado por uma palavra boa no seu tempo. A palavra boa levanta, a palavra boa cura, a palavra boa abre porta, a palavra boa traz esperança, a palavra boa alegra, a palavra boa cura depressão, a palavra boa restaura a amizade, a palavra boa abençoa, a palavra boa abre caminho, a palavra boa abre porta, a palavra boa ressuscita os mortos, a palavra boa ela traz a bênção de Deus, a palavra boa ela acrescenta, a palavra boa ela constrói ponte, a palavra boa derruba outras muralhas, a palavra boa da vitória, a palavra boa traz o céu para a terra, a palavra boa diga ao seu tempo, ela pode mudar a história da vida de uma pessoa. Glória a Deus, aleluia. E eu termino dizendo para você o seguinte, que em Atos 16 tem uma lição muito forte. Paulo e Silas faz uma boa obra e vai para a prisão levar chicotadas. Pés e mãos amarrados no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas. Paulo olha para Silas e diz: Silas, como é que você está? Diz: eu estou com as costas toda cortada. Eu também. E você? Estou com as mãos amarradas no tronco. Eu também. Meus pés estão amarrados no tronco. Eu também. Paulo olha para Silas e diz: Silas, só tem uma coisa. O que, Paulo? O diabo se lascou, Silas. Por quê? Porque o nosso corpo está preso em 12 portas fechadas. Nossas costas estão cortadas de azorraia. Nossos pés estão amarrados no tronco e as nossas mãos estão também atadas. Só tem uma coisa que o diabo não fez: o quê? A nossa boca não está costurada. A nossa boca está liberta. Paulo, e o que uma boca liberta faz? Você ora e eu canto, você canta e eu oro. Porque crente da boca liberta, ele ora e canta, mesmo na sala de adversidades. E qual é a moral da história? Não tem porta fechada para quem tem boca liberta. Não tem porta fechada para quem tem a boca aberta para orar. Não tem porta fechada para crente da boca aberta para cantar. Não tem porta fechada para crente que adora. Não pode amar a chama, não vai. Deixa o presidente adorar. Glória a Deus, glória a Deus.
sua presença convocada aqui no altar, vamos louvar o Senhor. Quer fazer uma parte nessa noite? Levanta aí o dízimo da oferta que você trouxe nessa noite, faz parte da obra do Senhor. A primeira oferta que teve na Bíblia, ela foi voluntária. Criar na cabeça deles, vamos oferecer algo ao Senhor para ver se ele responde. Caim e Abel.